O que uma cidade pode nos ensinar sobre nós mesmos? Para a maioria, as grandes lições da história estão em livros, trancadas em sala de aula, mas em Sobral, no coração do Ceará, a história é viva. Respira em suas fachadas e em seus arcos e também nos seus becos. Esta cidade é um convite, é um museu a céu aberto, onde cada prédio tombado e preservado guarda séculos de história de homens e mulheres que a construíram. Para iniciarmos essa visita, olhamos para a praça onde o tempo e o espaço se dobraram. Em 1919, uma expedição de cientistas veio ao sertão para provar a teoria mais revolucionária do século. Naquele dia, Sobral se tornou o ponto exato onde Albert Einstein foi comprovado. A cidade que parou o tempo para a ciência mundial nos convida agora para uma viagem pelas suas próprias eras. Olha em volta a esse ponto, a Praça do Patrocínio. Não é só um lugar de passagem. É o nosso marco zero. Há mais de um século, Sobral dava ao mundo uma prova científica que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre o universo. É um legado de modernidade e ciência que contrasta e ao mesmo tempo se une com uma história profundamente enraizada na fé e também na arquitetura do século XVIII. E é por esse passado que vamos começar a nossa jornada. A fundação de Sobral é marcada por dois pequenos povoados à beira do rio Acaraú, o da Matriz e o da Rosário. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Matriz, é uma das mais antigas do Ceará, com mais de 200 anos. Sua capela inicial nasceu na localidade de Caiçara. Ela não ficou pronta de uma vez. Suas torres imponentes que vemos hoje só foram concluídas em meados do século XIX. E o relógio, comprado em Paris, chegou em 1870. É um templo que guarda séculos de fé, mas também a memória de um tempo onde era costume enterrar os mortos ali dentro. A poucos metros dali, a história social da cidade se manifesta na igreja do Rosário. Construída por volta de 1740, era carinhosamente chamada de Igreja do Rosário dos Pretinhos. Começou como uma capela de barro, contrastando com a construção de pedra e cal da matriz, refletindo a hierarquia da sociedade na época. É fascinante notar como a arquitetura de Sobral é um espelho social. Enquanto a Matriz era o centro da elite, o Rosário era um refúgio, era o centro de fé de uma sociedade marginalizada. Hoje as duas igrejas estão lado a lado, unidas pelo beco do cotovelo. Mas suas histórias nos lembram. A construção de Sobral é feita de contrastes. Falando em história antiga, a Capela das Dores, perto do rio Acaraú, é outra joia que remonta a 1818, pelo menos. Na parte de trás, com seu pequeno anfiteatro, ela oferece um dos cenários mais bonitos para contemplar o pôr do sol sobralense, onde o céu e o rio se encontram. Da fé, nós vamos para a arte. Esse é o Teatro São João, um dos mais antigos do Ceará e do Brasil. Observe o estilo neoclássico com seus arcos e paredes de alvenaria grossa. Suas obras começaram em 1875, inspiradas no Teatro Santa Isabel de Recife. Mas há uma história por trás de cada tijolo. Em 1877, durante uma das maiores secas do sertão, o teatro se tornou uma frente de trabalho, dando emprego a homens famintos. O palco que celebrava a cultura da elite foi erguido pelas mãos daqueles que mais sofriam com a aridez do Nordeste. Se o teatro era palco da sociedade, o Museu Dom José é o retrato do seu cotidiano. Construído em 1844 pelo Major João Pedro, como um sobrado seguindo o modelo das casas portuguesas, as mais bonitas, sempre nas esquinas e com um grande corredor, o oitão. O sobrado se tornou museu graças à visão do bispo Dom José Tupinambá da Frota, que dedicou décadas colecionando peças de arte, móveis e adornos. Na noite de 14 de dezembro de 1840, o toque da corneta ecoou pelas ruas. Torres reuniu sua tropa e, tomada pela raiva, deu origem às armas. Os revoltosos marcharam até o centro e se abrigaram no casarão do coronel Domingos José Pinto Braga. Em 1840, Sobral viveu horas de guerra. Rebeldes atacaram o palacete do padre Martiniano e a cidade virou um campo de batalha. As tropas legais resistiram, os rebeldes fugiram ao amanhecer e ninguém foi punido. O episódio acabou sendo esquecido e apagado da memória coletiva. Voltando ao ponto que colocou Sobral no mapa do mundo, o Museu do Eclipse não apenas guarda a memória, ele guarda o ponto exato da descoberta. Em 1919, a localização de Sobral, somada ao clima favorável, foi fundamental. A expedição, liderada por nomes como Henrique Morise, trouxe à cidade equipamentos de ponta, incluindo a luneta que, anos depois, pertenceria a Rubens de Azevedo, com a qual ele desenhava o primeiro mapa da Lua feito no Brasil. O museu hoje
hoje possui telescópio avançado e segue inspirando a pesquisa. É inspirador pensar que a ciência de Sobral não vive só no passado. O museu é um centro ativo, com um planetário e observatório que segue inspirando novas gerações. A luz que aqui provou a relatividade de Einstein continua a guiar, e essa observação pela grandiosidade se reflete nos monumentos. Como uma cidade no sertão cearense se tornou tão vital para a física mundial? Na praça, o Monumento da Glória celebra a ascensão de Sobral, de povoação à vila em 1773 e a cidade em 1841. E na entrada, o imponente Arco do Triunfo, construído em 1943 por iniciativa de Dom José Tupinambá da Frota. O arco é uma cópia do modelo francês no Boulevard Pedro II, hoje Avenida Doutor Guarani. É uma demonstração de que Sobral sempre buscou inspiração na vanguarda. Esse é o coração que pulsa em Sobral, o Beco do Cotovelo, um local de 100 metros de extensão e um nome divertido. Mais do que um atalho, ele é uma ponte histórica que ligava os dois povoados originais, Matriz e Rosário. Hoje, presidentes, governadores e artistas já passaram por aqui, mas o que realmente o define são os comerciantes, os contadores de história, o cheiro de café e pastel. Aqui, a história é contada em prosa, na conversa e no dia a dia. Essa paixão pela história não vive só no comércio. A Casa da Cultura, ou Solar dos Figueiredos, construída em 1856, é um símbolo da resistência cidadã. Em 1990, quando o casarão estava prestes a ser demolido, a população se uniu para lutar por sua preservação. Foi desapropriado e restaurado. A sua história nos lembra que os prédios só continuam contando as suas histórias se houver uma comunidade disposta a protegê-los. Subir no Alto do Cristo é ter uma perspectiva única de Sobral. De um lado, vemos o centro, os templos antigos, as casas da elite. Do outro, o contorno dos novos bairros, a cidade que se expande. Essa visão panorâmica resume nossa jornada. Sobral é a cidade dos contrastes, onde a fé antiga convive com a ciência moderna, onde o luxo do século XIX divide espaço com a luta pela preservação no século XX. Sobral não é só uma coleção de prédios, é uma linha do tempo viva. Ela nos ensina que ser cidadão é muito mais do que apenas morar em uma cidade. É reconhecer as histórias que nos precederam, lutar pela memória dos que vieram antes e construir o futuro com a mesma paixão com que construíram cada arco, cada torre, cada capela. O desafio agora é nosso, continuar zelando por esses guardiões da história. A cidade onde o tempo parou, a luz se curvou e a história continua a ser escrita por você. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário, segue para mais conteúdos e me diz aqui de onde é que você é. Se você é daqui de Sobral, se você é da região, da onde no Brasil você é. E até mais, meu povo. Até a próxima. Tchau.